Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de nós. Estava com saudade já de subir nesse púlpito, poder pregar a palavra do nosso Deus. Vamos continuar então a sequência que nós estamos fazendo. Aqui na nossa igreja nós temos o costume de pregar os livros em série, desde o início até o fim deles em sequência. Nós estamos pregando o Evangelho de Marcos. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos expor a palavra do Senhor ali no capítulo 8. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8. Os versos serão do 1 até o 21. Marcos 8, de 1 a 21. Peço que você acompanhe a leitura que eu farei da palavra de Deus, prestando atenção. Esse é um texto que vai parecer até repetido com outro que nós já expomos ali no capítulo 6, mas é um texto conhecido. Mas preste atenção em cada palavra que será lida, que é a palavra de Deus. Preste atenção com fé na leitura que eu farei. Marcos 8, de 1 a 21. O texto diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Até aí a palavra de Deus. Vamos orar? Querido e amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra, ó Deus, possa entrar no nosso coração, possa chacoalhar as nossas vidas aqui nessa noite, nos fazer dar mais atenção ao Senhor e que possamos compreender
a tua palavra, diferente dos discípulos aqui que não estavam compreendendo, que o Senhor nos dê a tua graça para compreendermos o teu ensino nessa noite. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido falar que um dos métodos mais funcionais de aprendizado é a repetição. Você já deve ter ouvido falar nisso, eu acredito. Eu ouvi muito isso porque eu fiz faculdade numa faculdade de exatas que tinha muitos cálculos matemáticos para se fazer, e os professores sempre passavam aquelas grandes listas de exercício e falavam: vocês têm que fazer tudo, porque vocês vão aprender, quanto mais vocês repetirem os exercícios, os cálculos, mais vocês vão aprofundar o ensino e vão conseguir guardar. Então, a repetição nos ajuda a guardar aquilo que nós devemos fazer. O ensino repetido é importante. E também você já deve ter ouvido aquela frase tão famosa, né? É errando que se aprende. Então, quanto mais você repete, você vai errando às vezes, mas como você está repetindo, aos poucos você vai passando a acertar. E essa repetição ajuda bastante a gente no aprendizado. O problema, meus irmãos, é quando o ensino se repete, mas o erro continua também se repetindo. Na faculdade, por exemplo, voltar, eu entrei novo lá, eu era muito displicente no início. Eu achava que fazendo um pouquinho de exercício já estava suficiente para mim. Não precisava repetir tanto assim. E aí vinha aquela nota ruim. E aí quando eu via a nota ruim, eu falava assim: na próxima vez eu vou estudar mais. Não era sempre assim. A ocasião se repetia, as provas se repetiam, e várias vezes, até eu conseguir aprender, eu errava e não estudava o suficiente. Eu não estava aprendendo com os erros repetidos. Eu simplesmente não estava me esforçando o suficiente, e aos erros que estavam se repetindo cada vez mais. E no texto de hoje algo semelhante acontece aqui na história. A história de multiplicação de pães e de peixes é praticamente uma repetição daquilo que a gente já viu da primeira multiplicação de pães e peixes ali no capítulo 6 de Marcos também. É muito semelhante. Jesus, ele gosta de ensinar a mesma coisa, então ele ensina de novo. E a gente se pergunta no início, quando vê a história: será que dessa vez os discípulos vão conseguir aprender? Que da primeira vez não deu muito certo. Hoje a gente vai aprender com essas repetições tão claras e que Jesus gosta tanto de fazer. E em resumo, o que a gente precisa ver no texto de hoje é que Cristo nos dá repetidas oportunidades para aprender dele. Mas a falta de compreensão endurece o coração e atrasa o aprendizado. Cristo nos dá repetidas oportunidades para aprender dele, mas a falta de compreensão vai endurecendo o nosso coração e isso atrasa o aprendizado. Vamos ver isso ao longo desse texto em 3 partes. Volte os olhos para o texto da Bíblia mais uma vez e veja que, em primeiro lugar, Cristo nos ensina repetidamente a mesma coisa. É o que ele fez com os discípulos. Veja o verso 1 mais uma vez. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos, e aí ele foi passando a ensinar alguma coisa ali. O próprio texto já mostra para nós, outra vez, está acontecendo uma situação muito parecida, muito semelhante aqui. E aqui provavelmente a gente tem um salto temporal das últimas histórias que a gente viu. A última que a gente viu foi a história do surdo, da cura do surdo gago, mas certamente não se passou muito tempo. Muito provavelmente eles estão na mesma região, e era uma região de gentios, ali na cidade na região de Decápolis, das 10 cidades ali. Ou seja, eles estavam em um território de não judeus, de gentios. E isso é significativo aqui para a história que vai se seguir, porque aparentemente essa história é muito semelhante à do capítulo 6, a da primeira multiplicação, só que tem essa grande diferença. A primeira multiplicação foi para judeus,
Agora nós temos uma grande multiplicação em território gentio. Só que tem alguns estudiosos que ainda olham para o texto e falam: nossa, é tão parecido que deve ser a mesma coisa. Acho que é a mesma história, eles só repetiram. As semelhanças realmente são muitas. Veja, os milagres esse milagre acontece em um local deserto, tanto na primeira quanto na segunda. Enfatizam a compaixão de Jesus. Nos dois textos, Jesus olha para aquele povo e sente compaixão deles. Jesus ele pergunta para os discípulos a mesma coisa: quantos pães nós temos aqui? O milagre ele se dá com os mesmos elementos, pães e peixes. Jesus ele manda as pessoas se sentarem do mesmo jeito. Ele utiliza praticamente as mesmas palavras para abençoar e partir o pão. O texto também fala que o povo come até se fartar nas duas histórias, e nas duas histórias sobra uma grande quantidade de comida. Mas além disso, para esses estudiosos pensarem que é uma história repetida e não duas ocasiões diferentes, junta-se isso à resposta dos discípulos. Como é que os discípulos nessa segunda história, nessa segunda multiplicação, conseguem se esquecer da primeira? Porque você viu ali a resposta dos discípulos? Como é que será que a gente vai encontrar alguém que consiga pão para esse tanto de gente? Eles parece que se esqueceram completamente do milagre anterior. E por isso muitos estudiosos dizem que essa história é a mesma. Mas, meus irmãos, o evangelista Marcos vai deixar claro aqui para nós que não é a mesma história. É o mesmo milagre, mas é uma ocasião diferente. Porque quando a gente olha para coisas parecidas, a gente gosta de tentar achar as similaridades, né? A gente foca naquilo que é mais parecido. Aquilo é parecido com aquilo. Mas Marcos, ele mostra aqui para nós várias diferenças entre os milagres também. Por exemplo, algumas diferenças que aparecem. Eles estão, como eu já falei, em território gentio e não em território judaico. O lugar é diferente. Aqui eles têm 7 pães, lá eles tinham 5, e aqui eles têm alguns peixinhos. E esses peixinhos aqui, a palavra é diferente. Marcos deixa claro que são como se fossem sardinhas. É diferente do outro texto que eram 2 peixes e eram peixes comuns, daqueles maiores. Além disso, Marcos deixa explícito também que são 4.000 nessa ocasião e na outra eram 5.000 homens. Aqui a multidão está seguindo Jesus há 3 dias. Naquela, a gente viu que a multidão começa naquele mesmo dia e em um dia só se assenta ali para ouvir de Jesus. São várias diferenças importantes aqui. Tem mais uma que eu esqueci de falar aqui, a sobra da comida, né? São 12 cestos na primeira multiplicação e aqui são 7. E a palavra no grego para cestos é diferente aqui também. Aqui são 7 cestos grandes. Sabe um cesto que você usa para uma pessoa entrar dentro, assim, ser transportada de um lugar para outro, como se fosse um elevador? É um cesto desse tamanho que aqui está aqui nessa segunda multiplicação. Na primeira eram 12 cestos menores. Então, meus irmãos, é o mesmo milagre, é muito semelhante, mas as ocasiões são diferentes. E não é por acaso. Jesus está repetindo a situação, porque ele quer ensinar, sim, de novo, a mesma coisa, só que agora para públicos diferentes, gentios e antes judeus. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo para aqueles gentios ali, ou ensinando para os discípulos, né? O pão da vida, ele chegou, mas não chegou só para os judeus, não. Ele chegou para todo mundo. E eu estou mostrando aqui que os gentios também estão incorporados aqui. Se você não é parte do povo, se você é um estrangeiro, Jesus é para você também. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu trago salvação para todas as pessoas. Não importa de onde ela vem, basta me seguir.
Mas a repetição também tem um significado muito importante, no sentido de que ela apresenta uma nova oportunidade para aqueles discípulos. Vocês lembram que na primeira história os discípulos, eles simplesmente esqueceram que eles tinham Jesus com eles para fazer aquela multiplicação, para dar solução de alimentação para todo aquele povo. Eles ficaram questionando, mas o que a gente faz? Não tem o que fazer. E eles esqueceram de olhar para Cristo. Jesus está dando uma nova oportunidade para aqueles discípulos. Será que dessa vez eles vão se lembrar e eles vão olhar para mim? Talvez Jesus estivesse pensando algo assim. Ele primeiro então diz nos versos 2 e 3 como é que ele está se sentindo em relação àquele povo. Ele fala, eu tenho compaixão dessas pessoas que estão aí. Só que logo em seguida, Jesus se vira para os discípulos e é como se ele estivesse dizendo para eles, o que a gente faz agora? Eu quero ouvir de vocês. Qual que é a ideia que vocês têm para a gente conseguir alimentar todo esse povo? É uma nova oportunidade. Jesus, ele gosta de repetições para oferecer novas oportunidades para o seu povo. Será que dessa vez eles vão crer, eles vão se lembrar? Mas a resposta dos discípulos no versículo 4 é um balde de água fria. Veja aí o versículo 4. Mas os seus discípulos lhe responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Eu fico impressionado com essa palavra, alguém. Como assim? Parece até brincadeira essa resposta dos discípulos. Não é possível que eles esqueceram que o alguém que fez a primeira multiplicação está na frente deles ali. E é a mesma coisa que aconteceu, não passou nem muito tempo. Meus irmãos, pode parecer estranho esse tipo de coisa, mas isso é absolutamente comum na vida de pecadores. É como o exemplo que eu utilizei no início desse sermão. Todo semestre eu tinha provas repetidamente, uma atrás da outra. Eu sabia que eu precisava estudar, mas eu não fazia isso muitas vezes. Às vezes, por puro esquecimento de estudar, eu colocava outras coisas na frente e me esquecia do que era importante. Às vezes por falta de esforço, às vezes por falta de compreensão daquilo que realmente importa, ou às vezes, e a maioria dos casos, até junto com isso, por idolatria, idolatrar aquilo que mais nos dá prazer, e a gente coloca isso na frente. Eu trocava o estudo por outras coisas que eu preferia fazer. Posso dar outros exemplos aqui, talvez um homem que esteja sozinho em casa e teima em repetir entrar em sites indevidos. Naquela hora ele sabe, ele já repetiu aquilo várias e várias vezes, mas ele coloca o próprio prazer acima daquilo que realmente importa. Ele esquece ou deixa de lado Jesus. É por isso que a gente, meus irmãos, precisa aprender recorrentemente as mesmas coisas. É por isso que Jesus repetidamente nos dá oportunidades. Na sequência do texto, a gente até vai ver alguns exemplos de pessoas em relação a isso. Mas aqui eu quero mostrar que esses ensinos repetidos servem para ir nos disciplinando, para ir gravando cada vez mais fundo na nossa mente aquilo que é correto. É por isso que domingo após domingo aqui nessa igreja, a gente vem aqui para ouvir a palavra de Deus. Às vezes por textos diferentes, por ocasiões de textos diferentes, mas repetidamente a gente é ensinado da mesma coisa. A gente precisa de Jesus. Repetidamente a gente precisa ser lembrado disso, porque com que facilidade a gente se esquece dessas coisas. Mas existem pessoas, meus irmãos, que mesmo sendo ensinadas recorrentemente, têm seus corações tão duros, tão endurecidos, que parece que nunca aprendem. É o que o texto em seguida vai nos mostrar.
É a segunda coisa que a gente precisa ver nesse texto. Há aqueles que não aprendem nunca devido à completa dureza do coração. Há aqueles que têm seus corações tão duros que parece que nunca aprendem. Logo após Jesus alimentar todo aquele povo, ele sai para outra região que o texto diz que é as regiões da Dalmanuta. A gente não sabe muito bem dessa região, mas provavelmente fica perto de Genezaré. Jesus já tinha ido ali por aquela região. Mas o importante, o foco do texto é que ali agora aparecem novos personagens na história. Novos, né? Porque a gente já viu eles várias vezes. Os fariseus voltam para importunar Jesus. Veja aí o versículo 11 na sua Bíblia. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Logo que os fariseus apareceram, eles já começam a importunar Jesus. E a palavra no grego aqui é forte. Não é só uma discussãozinha amigável, tipo uma perguntinha aqui, não. É quase como se fosse uma disputa. Provavelmente eles estavam gritando seus argumentos, apontando dedos. Alguns deviam até estar caçoando de Jesus ali. E no meio dessa discussão, eles focam em uma nova coisa agora. Eles viram para Jesus e falam: me dê um sinal. Provavelmente eles disseram algo como: prova para a gente que você é realmente um verdadeiro profeta de Deus. Faça com que venha um sinal do céu, um sinal do próprio Deus, para que a gente possa crer em você. E aqui, meus irmãos, eu acho que o leitor que já deve estar lendo Marcos desde o 1 até esse capítulo 8 deve estar estranhando. Mais sinal? Mas Jesus já não fez trocentos milagres? Como é que eles querem mais um sinal? Se Jesus já fez vários e vários e vários. Meus irmãos, não se esqueça, os feitos de Jesus, eles estavam correndo pelas regiões ali. Todo mundo sabia que Jesus era uma pessoa poderosa. Alguns daqueles fariseus provavelmente já até tinham visto ao vivo e a cores Jesus fazendo algum daqueles sinais. Talvez até mais de uma vez. Jesus ele já tinha curado coxos, cegos, surdos. Ele expeliu demônios. Ele trouxe uma garotinha de volta à vida. Que sinal mais será que eles querem? E lembrar disso, meus irmãos, deve nos fazer entender que não importa o que Jesus mostrasse para eles ali, eles não mudariam a disposição do coração deles, porque os corações deles estavam completamente endurecidos. Talvez se Jesus fizesse alguma coisa ali, a desculpa já até estava na ponta da língua deles. Você lembra de uma história anterior em Marcos? Quando eles viraram para Jesus e falaram: esse aí, ele faz milagres, mas é pelo poder de Satanás. É o que eles falavam de Jesus. O pedido por um sinal, meus irmãos, era um mero pretexto daqueles homens. O que eles queriam, como diz o texto, era tentar Jesus. E isso envolve querer insultá-lo, querer desmerecê-lo de alguma forma. Eles não queriam um sinal para que Jesus provasse para eles alguma coisa para eles crerem. Não, eles já estavam decididos. Eles queriam simplesmente insultar o Mestre. E a compaixão que Jesus demonstrou no texto anterior para aquela multidão, agora ela se transforma em uma profunda decepção com o que ele escuta. O texto é enfático, veja aí o versículo 12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. Veja como é que Marcos ele demonstra que Jesus estava realmente decepcionado, chateado com o que ele acaba de ouvir daqueles homens. E as palavras de Cristo aqui são duras, meus irmãos.
Uma tradução mais interpretativa, proposta por um comentarista que eu li, ele traduz como se fosse assim, Jesus falando assim: se um sinal for dado a essa geração, que eu morra. É duro. A situação aqui demonstra que é como se eles tivessem chegado ao limite da paciência de Jesus. Se você é um casal, ou não, se você vive com outra pessoa na sua casa, e você já teve alguma discussão, às vezes um pede uma coisa para o outro e ele fala: calma, você está muito impaciente, daqui a pouco eu vou lá lavar a louça. A gente às vezes fica falando assim da impaciência da pessoa que nos chama, né? Muitas vezes. Alguns são até mais espirituosos e querem até ensinar. Você devia ser mais como Jesus, mais manso, mais paciente. E meu irmão, eu vou te contar uma coisa nessa noite. Até a paciência de Jesus tem limite. Quando a Bíblia fala que o nosso Deus ele é tardio em irar-se, tem muita gente que acha que a Bíblia está dizendo que a paciência de Deus é infinita. Eu acho que até o povo de Israel, muitas vezes nas Escrituras, pensava isso. Pensava que a paciência de Deus não tem fim. A gente até viu em algumas aulas de escola dominical que vários israelitas, judeus, eles até não criam nas palavras dos profetas porque eles pensavam: Deus jamais vai fazer isso com o seu povo. Meu irmão, que grande erro é pensar assim. A gente tem que estar atento a isso. Deus, ele é bondoso, ele é totalmente amoroso. Esse é o ser de Deus, é repleto de bondade. Mas Deus é também totalmente justo. E em algum momento a justiça de Deus vem. E eu preciso alertar a nós aqui, para que a gente não possa testar a paciência dele. Porque a paciência de Deus também tem limite. Ele é tardio em irar-se, claro. Ele dá várias oportunidades, claro. Mas ele é justo. E o arrependimento precisa vir. E aqueles homens, esses fariseus, não demonstravam, desde o início de Marcos até aqui, o que eles faziam era só caçoar, testar, mas jamais tentar compreender e se arrepender. E o que Jesus faz aqui não é algo batendo ou sanguinário, não. A resposta de Jesus foi algo sutil para eles. Olha o que ele faz no verso 13: e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus simplesmente sai. É como se Jesus tivesse simplesmente se separado deles e os deixado à própria sorte deles. É uma justa consequência, sutil, mas é dolorosa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque estar separado plenamente do Deus Todo-Poderoso é algo amedrontador, meus irmãos. Quando Deus nos deixa a nossa própria sorte, você pode ter certeza que é porque a gente está perdido. Ai daquelas pessoas que se dão conta disso. Mas Jesus, meus irmãos, ele não força ninguém a crer. Ele sabe que a fé que depende de uma prova, ela é apenas uma dúvida velada. Meus irmãos, o mundo não precisa de sinais mais específicos. O mundo não precisa de mais milagres ou de que venha uma voz do céu e fale alguma coisa. Deus já deu todos os sinais necessários para o homem. Não são milagres que fazem as pessoas crerem. Não são eventos extraordinários ou qualquer coisa assim que vai mudar o coração de alguém. O mundo já viu e continua a ver repetidamente essas coisas acontecerem. E o que o mundo precisa para quê, meu irmão? É um coração quebrantado pelo Evangelho. É o Evangelho que quebra o coração duro. É o Espírito tocando no coração que abre a nossa mente e o nosso coração.
Pessoas não creem, não é por falta de evidências, mas por causa de corações duros e idólatras. E o versículo final desse texto aqui, meus irmãos, ele é uma imagem muito significativa, né? Desse trecho aqui, o versículo 13. Jesus, ele os deixa e vai para o barco. É como um comentarista que eu li fala: a fé vem quando alguém segue para Jesus, com Jesus para o barco, e escolhe não permanecer naquilo que ele acha que é a segurança da terra firme. O que falta, meus irmãos, muitas vezes é compreensão. Independentemente das instabilidades dessa vida, estar com Cristo é muito mais seguro, mesmo que seja no barco em alto mar. E o próximo exemplo do texto são os próprios discípulos. Eles seguem com Jesus para o barco, ou seja, eles têm uma fé, eles creem em Jesus, eles seguem a Jesus. Mas o texto mostra para nós que eles ainda não compreenderam os ensinos de Jesus. E na sequência da história nós veremos em terceiro e último lugar aqui no nosso texto, que há também aqueles que demoram para aprender, pois a falta de compreensão endurece o coração deles. Há aqueles que demoram para aprender, porque eles não se esforçam para compreender, e os seus corações estão duros por isso. Veja o versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Meus irmãos, quando eles entraram no barco, depois da discussão com os fariseus, os discípulos notam que eles esqueceram de trazer mais pães para eles se alimentarem ali. Eles notam que tem só tem um pão para aquelas 13 pessoas, né? Os 12 discípulos mais Jesus. E meus irmãos, percebam como as coisas se repetem mais uma vez aqui. Os discípulos já viram Jesus multiplicar pães, não uma, mas 2 vezes. Uma vez eram 5 para 5.000, a outra vez eram 7 para 4.000. O que era 1? Para 13. Eles ainda continuam se esquecendo. Eles continuam pensando mais em si mesmos, nas coisas que para eles acham mais importantes do que em Jesus. É por isso que Jesus logo aproveita a situação para mais uma vez ensiná-los. Só que dessa vez, Jesus vai utilizar uma metáfora. Ele usa a metáfora do fermento aí no texto. E ele vai unir com essa metáfora as 2 situações anteriores. A da multiplicação dos pães e a questão da discussão com os fariseus. Veja aí os versos 15 e 16. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles, os discípulos, discorriam entre si: é que não temos pão. Para a gente entender essa metáfora de Jesus, basta pensar no que o fermento faz. Não é tão difícil assim. O que o fermento faz? O fermento, ele entra na massa e de forma invisível ali, ele leveda toda a massa e a massa cresce mais. O Novo Testamento utiliza essa metáfora várias vezes, a maioria delas de forma negativa, para mostrar que os fariseus, o ensino deles, né, era um veneno que entrava às vezes na surdina de forma invisível na vida das pessoas. As pessoas nem percebiam às vezes e crescia o mau ensino na vida da igreja. Os fariseus achavam que estavam certos, eles não davam atenção para o que Jesus fazia, que eles questionavam a Jesus. E os discípulos, apesar de seguirem Jesus, muitas vezes também faziam a mesma coisa, não davam atenção às palavras de Jesus. Eles pensavam mais nas próprias demandas deles e não compreendiam. E mais uma vez aconteceu o que não deveria.
Os discípulos não compreenderam as palavras de Jesus. Eles estavam mais preocupados com o almoço. Meus irmãos, Jesus foi enfático na resposta que ele deu para os discípulos aqui. Esse é um texto que a gente está vendo Jesus sendo duro várias vezes, né? Parece que tá difícil. E Jesus ele foi claro ali em mostrar que eles precisavam ter atenção. Quando ele fala, vede, ou seja, prestem atenção. Vocês precisam se esforçar para entender o que eu estou falando, o que eu estou ensinando. E sabe, meus irmãos, quando é o próprio Deus que está falando com a gente de forma enfática assim, é quando mais a gente deveria parar para ouvir. Por isso o erro dos discípulos é ainda maior. Porque não é que eles não tinham capacidade para entender. Não, eles tinham sim. Eles tinham tudo o que precisava para entender o que Jesus estava falando. Mas eles não estavam se esforçando para entender o que Jesus estava ensinando. Eles preferiam dar atenção a outras demandas deles, aquilo que eles achavam mais importante, ao invés de dar atenção ao que Jesus dizia. Eles tinham fé para seguir a Jesus, a entrar no barco com Jesus, mas eles não estavam alimentando essa fé deles, e é por isso que a fé deles estava esmorecendo. Tem uma imagem que é boa para a gente da natureza. A nossa fé é como fogo. A nossa fé, ela não vem para nós com algo que a gente faça. O fogo precisa de começar com um isqueiro, um fósforo, uma faísca. É como se o Espírito estivesse colocando em nós a fé como fogo. Só que para o fogo se manter, ele precisa ser alimentado. Lenha, gás ou qualquer outra coisa. E meus irmãos, esse alimentar da nossa fé é a compreensão da palavra. É claro, a gente fala que a gente alimenta a nossa fé lendo, estando na igreja, ouvindo a mensagem e tudo mais. Mas do que adianta você fazer isso, ler, ouvir, estar junto, se você não se esforça para compreender? A compreensão é muito importante. Ela alimenta a nossa fé. A maioria de nós somos como os discípulos aqui. Estamos diariamente diante de oportunidades que Jesus nos oferece repetidamente, de ler a Bíblia, de ouvir as pregações na igreja. Mas será que nós temos buscado compreender tudo isso que a gente tem ouvido? Tudo isso que tem sido ensinado a nós? Aquele que compreende, é bom dar a definição disso, aquele que compreende não é só aquele que ouve e diz que entendeu. Não, é aquele que ouve, entende, assimila e pratica na sua vida. É isso que você tem feito diante da palavra de Deus, das pregações que você tem ouvido, da Bíblia que você tem lido? Infelizmente, os discípulos aqui no nosso texto não era isso que eles estavam fazendo. Por isso Jesus os reprova duramente. Jesus faz uma série de perguntas com a intenção de chacoalhar aqueles discípulos, de dar uma corda, sabe? De fazer eles prestarem atenção. Acho que vale a pena a gente ler de novo o que Jesus falou para eles. Veja aí a partir do verso 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos, mas não veem? Tem ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quanto partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus:
não compreendeis ainda? O coração daqueles discípulos estava duro, porque eles não estavam entendendo aquilo que Jesus falava. Jesus ensinava, entrava por aqui e saía por aqui, várias vezes, e o coração deles ia endurecendo. Com isso, Jesus diz que eles viam todos os feitos maravilhosos de Jesus, mas eles estavam cegos para entender. Eles ouviam os grandes ensinamentos de Jesus, mas eles estavam surdos para entender. Eles viram Jesus multiplicar 5 para 5 mil, 7 para 4 mil, e eles ainda estavam discutindo 1 para 13. Os discípulos não estão se mostrando muito diferentes do mundo. Estão presos em suas próprias vontades, cegos e surdos para Deus. Eles estão preocupados com o pão. Mas Jesus repetidamente mostra para eles que eles precisam estar muito mais preocupados com a fé. Eles estão ansiosos pela falta de pão, mas deveriam estar ansiosos pela falta de fé. É por isso que Jesus finaliza deixando no ar a pergunta que ele repetiu 3 vezes só nesse trecho. Não compreendem ainda? Ele quer que os discípulos meditem, reflitam sobre a fé deles, algo que há tempos eles não estavam fazendo. Eles seguiam a Jesus fisicamente, mas não dispunham suas mentes e corações para segui-lo. Meus irmãos, será que nós temos amado ao Senhor, não só de aparência, mas, como diz o próprio texto bíblico, de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento? Será que nós temos buscado não só ouvir, não só ver, mas compreender, assimilar e praticar os ensinamentos de Jesus? Será que a gente tem pisado aqui na igreja só fisicamente? Ou será que a nossa mente, o nosso coração estão aqui se esforçando para sair melhor? É o ensino que Jesus está trazendo para esses discípulos. É Jesus chacoalhando aqueles homens, falando: acorda, preste atenção. A vida de vocês depende disso. O ensinamento desse texto é duro. Mas os discípulos precisavam dessa chacoalhada, amorosa de Jesus. É por isso que nessa noite a gente precisa ser chacoalhado também aqui, para que a gente possa dar mais atenção aos ensinamentos de Cristo. E por isso, antes de eu encerrar, eu preciso dizer uma última coisa aqui. Eu já até disse, mas como o texto mostra para nós, nunca é demais repetir. A repetição é um ótimo método de ensino, porque vai nos moldando e disciplinando mais profundamente. Mas ela ensina uma coisa ainda mais importante do que isso. Por mais que a gente seja ensinado repetidamente, vez após vez, eu tenho certeza que a gente nunca vai ser perfeito. E eu não estou dizendo isso para te desanimar, não, meu irmão. Tem um ensino grandioso por trás disso. Jesus, ele sabe também disso. Ele sabe que por mais que ele repita os ensinamentos, nós nunca vamos aprender perfeitamente. Ele sabe tanto, sabe sobre os seus erros, sabe sobre o seu coração, sabe sobre a sua fé, muitas vezes vacilante. Ele sabia que você não conseguiria subir no próprio barco, no barco dele por conta própria. Se nem os discípulos conseguiam, que dirá eu e você? Mas a boa notícia, meu irmão, que eu tenho para dizer aqui, é que por ele saber disso, ele veio ao mundo para cumprir perfeitamente isso que eu e você não conseguimos cumprir. E ele veio cumprir por nós. Ele veio para esse mundo pegar na nossa mão e nos guiar até o barco para seguir com ele.
Mas para isso, Jesus ele foi tentado repetidamente, mas ele também repetidamente jamais caiu em tentação. Cristo nunca pecou. Ele conseguiu cumprir aquilo que nós não conseguimos. É por isso, meu irmão, que eu nunca vou me cansar de repetidamente dizer aqui que Ele que é o verdadeiro pão da vida que a gente precisa discutir e que a gente precisa ir atrás. Ele é o caminho. Ele é a vida que a gente precisa ter e almejar. Meu irmão, se esforce. A chacoalhada é para você se esforçar para compreender isso. Essa é a mensagem mais importante. Não fique na terra firme achando que ela é segura por ser terra firme. Entre no barco com Jesus. Às vezes o barco vai tremer, às vezes o barco vai chacoalhar, para que a gente fique esperto. É o que aconteceu aqui com os discípulos. Às vezes pode vir uma onda ou outra, às vezes algumas até grandes. Mas Jesus, meus irmãos, já provou que a natureza é peixe pequeno para ele. E pão, pode ter certeza que não vai faltar. Porque o nosso Senhor guarda, supre, sustenta. Quando é necessário corrigir, Ele corrige. Mas a sua graça e o seu amor jamais vão faltar. E o importante agora é saber como é que você responde a pergunta: você já compreendeu? Vamos orar. Senhor Deus, nosso querido e amado Pai, que essa pergunta retumbe nas nossas mentes, ó Pai. Será que nós já compreendemos? Como Jesus perguntou para os discípulos, será que nós não compreendemos ainda? Que não tem nada melhor e mais seguro do que ir com o Senhor no barco, do que estar com o Senhor, do que seguir e servir ao Senhor. Ó Deus, quebre os nossos corações duros às vezes para entender e nos faça, ó Deus, caminhar junto contigo. Às vezes pode até parecer difícil, às vezes os sofrimentos vêm, às vezes as tentações. Ó Senhor, para esses momentos nós pedimos que o Senhor esteja conosco e segure nossa mão. Mas que nós não sejamos como os discípulos que se esquecem do Senhor e pensam mais nas suas próprias demandas. Que nós sempre possamos olhar para o alto, olhar para frente, para que nós vejamos em primeiro lugar o Senhor. E assim sejamos guiados pelo caminho certo. Ó Deus, coloque isso cada vez mais na nossa mente, no nosso coração. É o que te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém.